Bom, gente, meu nome é Marcelo Rainha. Essa é uma aula, né? Assim, mais uma vez, a gente teve um contratempo na Unirio, por isso a gente não conseguiu ter a nossa aula regular. Então, eu transferi a aula para essa versão online. Isso vai estar no YouTube para o contato de toda a turma. Então, assim, só deixa eu fechar a janela aqui. Então, o conteúdo da aula de hoje, basicamente, ele vai se tratar um pouquinho de equações diferenciais lineares de primeira ordem. O que eu vou fazer hoje, basicamente, são as continhas para entender o que é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Existem dois modelos que eu vou apresentar para vocês, mas esse eu vou apresentar no presencial, porque eu acho que fica mais fácil de lidar no presencial, de fazer as contas e refletir sobre o que de fato está acontecendo, que é o modelo relativo à despoluição de lagoas. Então, por exemplo, esse poderia ser um modelo aplicado à Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo. A gente está no Rio de Janeiro, né? Então isso poderia ser um modelo aplicado à Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa Rodrigo de Freitas, a rigor, assim como o modelo que eu vou apresentar, vocês vão ver que teria um problema para ser de fato a Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas, de certo sentido, até cabe o modelo. E outro é a digestão de ruminantes. Esses são dois exemplos de equações diferenciais lineares de primeira ordem, aonde isso se aplica dentro do modelo. Só que eu vou começar com um pouquinho mais de matemática. A gente tem um livro base, né? Então, assim, no livro base, o que a gente vai estar vendo agora, ele é o capítulo 2.6. Tudo bem? E a gente vai andar pouco com relação ao capítulo 2.6. Tudo bem? Assim, eu vou ter que falar um pouquinho mais de matemática com relação às nossas ideias de maneira geral, né? Aqui eu vou fazer essas continhas, principalmente essas primeiras, e aqui vocês podem ver, ó, que é o modelo 9, que é a despoluição de lagoas. Esse eu devo fazer em sala, ou começar pelo menos o que eu estou fazendo aqui, e depois a gente vai ver o modelo 10, que é de gestão de ruminantes. Você pode perceber que ambos os modelos, de maneira geral, eles estão relacionados a equações diferenciais lineares de primeira ordem, né, que é exatamente essa que a gente vai aprender hoje. Então, assim, só fazendo uma breve recapitulação, por que a gente precisa aprender um pouquinho mais de matemática? É por causa da forma que o livro apresenta isso, e eu acho que talvez isso seja um bom momento para a gente ver as coisas. Porque o livro, quando ele vai falar desse problema de maneira geral, ele não trata ele, mas ele, digamos assim, a gente trata uma equação diferencial o tempo todo como uma equação pura, né? Como é que eu vou dizer? Eu vou até botar aqui um pouquinho mais para cima. Que a gente lembra de equação? Quando a gente lembra de equação, a gente pega aqui, ó, x² mais 3x mais 2 igual a zero. Então, assim, a gente vê isso como uma equação do segundo grau. E aqui, se fosse uma equação do primeiro grau, era x mais 3 igual a 5, por exemplo, né, uma equação que a gente chama de primeiro grau, eu quero determinar o valor de x, né? O ponto quando a gente tem uma equação diferencial é uma pergunta, né? Por exemplo, quando a gente extrapola o conceito de equação, é quando a gente vai para a ideia de equação polinomial. Mas o que você está, quando você está tentando resolver uma equação, o que você está procurando, na verdade? Né? Quando você está procurando, por exemplo, um polinômio, né, da forma p de x igual a zero, o que você está procurando? Eu acho que essa é uma primeira pergunta que a gente tem que tentar entender de alguma forma, é que você tem um objeto que está saindo de R, né, em R. Você tem um cara. Pensa que é como se fosse a ideia de sobrejetividade, entendeu? Imagina que você tem uma função, né, que ele está levando um valor de x, um valor f de x, e você está querendo determinar o valor de x que é igual a, se você estiver trabalhando, né, o zero de uma função, você quer o número zero, ou se você estiver encontrando 5 aqui, por exemplo, então eu quero quem são os valores de x, então que esse objeto dê 5, né?
Então, isso aqui eu vou determinar valores de x possíveis. E aí, entenda bem, olha o que você está encarando. Uma equação, ela na verdade, ela não deixa de ser uma função também. Assim, porque é o que você procura aqui, entendeu? Você quer saber os valores que satisfazem essa condição. Então, assim, os valores que vão satisfazer essa condição, assim, quando eu digo função, não é no função no estrito da palavra, da definição de função. Mas, assim, são as soluções, ou seja, quem são esses caras que esse tipo de coisa acontece. Quando você está resolvendo uma equação diferencial, vamos passar para cá. Quando você está resolvendo uma equação diferencial, algo do gênero vai acontecer. Então, assim, a gente está resolvendo esse tipo de problema aqui, né? A derivada de y igual a f de xy. Né? Esse é o primeiro problema que a gente começou a resolver. Né? Nosso cavalo de batalha, a gente não viu, mas eu comentei com vocês que a gente tem um teorema que isso vai ter solução sempre se a função f for contínua. Então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, para começar, a gente tem R. Quem é isso daqui, né? Y, isso é uma função de x. Y, na verdade, isso é um y de x. Mais uma vez, eu vou chegar no ponto aqui. Por que eu quero um pouquinho mais de matemática? Então, assim, o que eu espero dessa função y aqui? Eu espero que essa função ela possua uma derivada. Entendeu? Então, assim, eu espero que a função y possua uma derivada. Então, a rigor, o que você está olhando R cartesiano, o conjunto das funções que tem uma derivada. Então, você está pensando nas funções, o que eu vou chamar aqui de, vou botar assim, AB, né? Tal que eu vou chamar de 1 aqui, mas assim, ela não é bem classe C1, né? É o que a gente chama assim, eu vou dar nome a esses caras, né? Que seriam as funções que possuem uma derivada. Na verdade, classe C1, ela tem derivada e a derivada é contínua, né? Eu ainda exijo isso dela. Mas entenda bem, o que você está procurando, a rigor, não são os valores de x admissíveis, tal que esse par ordenado aqui, y de x, ele tenha sentido. E você está trabalhando com uma equação, de certa forma. Qual é a equação que você está trabalhando? Y' mais igual, né? Ou seja, entenda bem, esse cara vai sair daqui e ele vai me levar meio que na derivada de y. Então, entenda bem, o que eu tô vendo aqui? Eu estou vendo alguém que está levando a derivada de y igual a f de xy. Né? Deixa eu andar um pouquinho mais para cá. Igual a f de xy. Então, o que eu estou querendo mostrar, ou pelo menos intuir para vocês, é que resolver uma equação diferencial, ela de alguma forma, ela é como resolver uma equação. Só que o universo das equações normais, né, que a gente tem, as respostas são números. E quando a gente está no universo digamos assim, das funções, a resposta são as funções. As equações diferenciais, elas se parecem um pouco assim, existe uma relação entre esses caras e alguns polinômios. Isso pode parecer esquisito nesse primeiro momento, mas não é tão esquisito assim, porque existe um negócio chamado transformada de Laplace, que vai mostrar isso para a gente, que equações diferenciais ordinárias, no fundo, tem cara de polinômio. Então, resolver equações diferenciais vai ser parecido com resolver problemas envolvendo polinômios. Mas, como a gente está no primeiro caso, que talvez seja o caso mais famoso, o que eu recomendo nesse início é que a gente entenda quem são esses caras aqui. Né? Eu não sei se vocês já viram isso alguma vez. Por exemplo, classificar. Aí é por isso que eu comecei aqui com um pouco mais de matemática. Né? Aqui eu botei aqui assim, um pouco mais de matemática. Vou
dar aqui, né, o nosso primeiro quadrinho, e vou definir alguns conjuntos para vocês, só para a gente ter alguma ideia. Mas assim, eu vou definir simbolicamente, tá? Você pode me perguntar assim, pô, Marcelo, isso vai servir para quê? Bom, isso vai servir porque matemática classifica coisas. Então, no sentido que matemática classifica coisas, isso tem a sua importância, tá? Então, as funções que são integráveis, perdão, as funções que são integráveis, elas são denominadas as funções L1, ok? Eu vou chamar assim L1, isso é 1, tá? Finge que é 1. L1, na verdade é assim, isso podia chamar H1, mas vou chamar de L1 porque L é de Lebesgue, tá? Então assim, eu estou considerando como se fosse Lebesgue integráveis, beleza? Em AB, isso daqui vai ser simplesmente as funções, né? A gente está considerando aqui AB, opa, perdão aqui. Isso aqui da caneta, gente, isso aqui, a gente na pandemia aprende a lidar com o negócio, mas a pandemia acaba, a gente desaprende rapidamente, né? Não usa. Então, F de AB, isso é intervalo aberto, tá em R, tal que, né? Vou botar aqui embaixo porque a minha letra tá enorme, então assim, tal que. Deixa eu ver se eu boto reto e aí depois eu tento diminuir isso de alguma forma. Tal que a integral de A até B, nossa, essa integral tá horrorosa, hein? Então, assim, vocês estão vendo aí, esse negócio tá horroroso. O módulo de F, tá? A gente está trabalhando com o módulo de F, seja menor do que infinito, tá? Esse é o conjunto das funções que a gente está chamando aqui de Lebesgue integráveis. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo, sei lá, cortar isso aqui, ou não é cortar, deixa eu ver aqui. Não, não, não. A gente volta, deixa pra lá. Tá, vou só botar esse carinha para aqui para baixo e esse aqui mais para baixo ainda. Tá, a gente vai fazendo assim. Então, ó, vamos lá. Essa primeira aqui de cima eu coloquei como sendo as funções, né, que eu estou chamando de Lebesgue integráveis ou integráveis e tudo mais. Ou seja, são as funções simplesmente que o módulo é integrável. Isso é particularmente interessante porque tem funções que, a rigor, elas não são Riemann integráveis, mas olhando dessa forma aqui, elas seriam Lebesgue integráveis. Mas assim, isso é uma discussão que eu não vou entrar muito no mérito. Fica funcionando as funções que têm integral do jeito que vocês conhecem, está tudo certo. Aí aqui embaixo a gente chama de C, né? A gente simplesmente chama de C o conjunto das funções contínuas em AB. Observe também que eu escolhi escrever isso aqui de uma determinada forma, né? Então isso aqui vão ser as F de AB, tal que AB em R, né? AB em R, tal que F é contínuo em AB, né? Então, tal que F, deixa eu ver só. Mas eu tinha acabado de fazer um negócio aqui, mas aí já não sei mais. Tá, beleza. Então, ficou muito grande, mas está tudo certo, tá? Então, são as funções contínuas de AB. Aí, a gente tem as funções diferenciáveis, né? O que acontece? Eu estou sendo bem sincero com vocês, eu não lembro qual é o símbolo das funções diferenciáveis, mas eu vou chamar de D, beleza? Não é D, não, tá? Assim, você que está assistindo aí, vocês dois que estão até me ouvindo, não é bem D, o conjunto das funções diferenciáveis, não. Mas eu vou simbolizar como D porque faz sentido no diálogo, né? Então, assim, as funções diferenciáveis, vão ser as funções, né? F de AB em R, mesma coisa, né? Tal que F é diferenciável em AB. Tá.
Então, assim, aqui a gente tem uma coisa interessante, e aí, por fim, tem as funções de classe C1. Eu vou ficar nessas aqui. Funções de classe C1, o que acontece? Eu vou querer, aí é que é interessante, né? Eu vou dizer que é C1, assim, com um em cima, né? Mesma coisa, A, B. Elas vão ser as funções, né? Isso aqui vai ser igual às funções diferenciáveis, tal que a derivada dela é contínua. Então, elas vão ser as funções aqui, já começa a ser alguma coisa interessante, né? São as funções que possuem derivada, ou seja, que pertencem a D de AB, tal que a derivada dela é contínua. A derivada dela pertence às funções contínuas em AB. Beleza? E aí, assim, aqui eu não entrei no mérito, mas aqui, por exemplo, dá para a gente colocar ainda dois tipos de função, né? Assim, que são as de classe C infinito, né? Serão as de classe C, classe C infinito, e o que seriam as funções, na verdade, de classe Cn primeiro, né? De classe Cn. O que seriam as funções de classe Cn? É aquela que a derivada dela é de classe Cn-1. Então, basicamente é isso. Aí você pode estar me perguntando assim, pô, Marcelo, por que você está me contando essa história? Por que a gente está falando sobre isso aqui? E aí eu vou voltar, né? O problema o que acontece com a derivada? Se você pensar nas funções, vamos pegar assim, as funções de classe C1, tudo bem? Se você pensar a derivada, então eu vou pegar aqui, né, é o nosso ddx. As funções, o ddx, ele vai pegar as funções de classe C1, ele é uma função que leva as funções de classe C1 nas funções contínuas, certo? Então, dado uma função y aqui, ele leva y na função y' que é contínua. Lembrando que eu acabei de estabelecer para vocês que uma função se uma função é de classe C1, então a derivada dela é contínua. Então isso significa que, poxa, esse cara está bem definido. O que acontece com a derivada? A derivada ela tem uma propriedade interessante que ela é linear no sentido da álgebra linear, certo? Então se a gente pegasse, por exemplo, y mais alfa w e você mandasse derivar, né, você fizesse d dx aqui, desse jeitinho aqui que eu estou fazendo, você ia ter, né, chegar aqui à conclusão que isso é d dx de y mais w, perdão, alfa, deixa eu apagar aqui, alfa, achei ali um negócio que eu estava procurando, tá, mas depois eu vejo. De novo, aqui, mais alfa d dx w. Bom, isso, mais uma vez, isso é uma coisa interessante porque o que ocorre é que o ddx ele vai se tornar o problema em matemática que a gente chama de linear. Olha que coisa interessante. Agora vamos pensar o problema linear lá na reta. Olha só, o problema era x mais 3 igual a 5. Certo? Ou seja, quem é o número x, tal que mais 3 vai dar 5. Aqui, entenda bem, aqui eu estou no contexto dos números. Resolver uma equação diferencial de primeira ordem, a rigor, é a mesma coisa, só que agora eu estou no contexto das funções, então eu preciso de outras técnicas para tentar fazer isso. Então, assim, pensando no caso mais simples, que a gente já resolveu diversos casos aqui. Por exemplo, a gente já resolveu. Agora, vamos lá, só mudando esse problema aqui. Então, o que a gente está procurando, né? Assim, esse tipo de problema aqui, se o objeto for a derivada, a gente já resolveu esse problema, que é o seguinte, que é, por exemplo, você pegar AY e isso daqui você está levando numa derivada, né? Em dy dx.
Então, assim, a gente sabe resolver esse problema, ou seja, a gente sabe resolver o problema onde y', ou seja, mais, só vou fazer uma observação aqui, ó, mais, eu estou botando a y é igual a zero. Esse é o primeiro problema que a gente resolveu. Agora, vamos encarar esse problema aqui como um problema tipo esse que eu escrevi aqui em cima. Quem é o objeto que a gente está dizendo assim? Quem está fazendo a ação sobre a função? A função é a função y. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Eu tenho o dx mais a vezes a identidade, vou colocar só a, tá? Sendo operado em y. E eu estou querendo encontrar as raízes, isso aqui está sendo zero. Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, gente, eu sei que isso pode parecer abstrato num primeiro momento. Pensa o seguinte, o que... Professor, Ah, deixa eu só fazer uma pergunta, pode, assim, que eu daqui a pouco vou ter que desligar o microfone aqui de novo. tá. Você fez um comentário num momento, assim, associando como se a gente, associado à álgebra que a gente está resolvendo no contexto da álgebra e Isso, não do cálculo. Aí isso, eu não tô visualizando, eu só estou sim. ouvindo e e aí eu não consegui enxergar esse contexto da álgebra que você mencionou. Será que você pode... Posso. O que acontece? Quando a gente está resolvendo uma equação diferencial das que a gente resolveu, a que a gente costumou resolver é aquela y' igual a uma constante k vezes y. Certo? Essa a gente resolveu ela direto. A gente simplesmente... A gente sabe que a resposta dela é exponencial. Agora, se você pensar assim, o que está ocorrendo aqui, se você pensa assim, quem é a função realmente aqui? Ou seja, o meu objeto está agindo em y. Então, eu posso olhar essa ação, digamos assim, derivada vezes constante, como sendo o d dx, digamos assim, né, que é a derivada, d dx. Eu sei que você só está me ouvindo, Edira, fica tranquilo, calma. Menos a constante k, aplicado em y. E entenda, vamos entender agora na equação. É como se eu estivesse chamando, vou botar assim, x 3x, é como se eu estivesse olhando assim, 3x² mais 2x é igual a zero. Entendeu? É mais ou menos exatamente o que a gente está fazendo. Assim. E o que eu estou te dizendo? 3x² mais 2x igual a zero. Se você pensar, o que está acontecendo? Se você quer descobrir o valor de x. Seja lá quem for o valor de x, eu estou te dizendo o seguinte, quando eu pegar esse valor de x, elevar ao quadrado, multiplicar por 3 e somar duas vezes esse valor, isso vai dar zero. Esse é o valor que eu estou te propondo. A mesma coisa a gente está fazendo aqui. Eu estou querendo... A minha pergunta é o seguinte, quem é a função de tal forma que, quando eu derivar ela e subtrair ela de uma constante, eu derivei ela e depois subtrair ela de uma constante, isso está dando zero. Você entende? É nesse contexto algébrico que eu entenda que... Eu quero que você entenda. É que a gente está fazendo as coisas sobre o aspecto de uma função única. Essa função ela não tem duas, não tem, ela não é outra. É como essa equação aqui que a gente 3x² mais 2x igual a zero. Quem é o valor de tal forma que x ao quadrado, quando eu elevo ele ao quadrado, multiplico por 3 e somo duas vezes ele, isso dá zero. Esse é o cara que eu quero encontrar. E assim, isso no contexto algébrico. Já no contexto das funções, que é agora o problema que eu quero que vocês entendam, é o seguinte, quem é a função de tal forma que, quando eu derivo ela e subtraio uma constante vezes ela, isso está dando zero. Esse é o problema que a gente resolveu o tempo todo. O tempo todo a gente resolveu esse problema.
agora, eu não quero que você encare somente este problema. Ao invés de uma constante K, o problema, e é aí que entra a generalização, a gente vai olhar isso como, assim, você pode ter coisas que dependem de qual é você só tem uma derivada, beleza? Que a brincadeira é essa, você só tem uma derivada e você está trabalhando com coisas lineares, então o y não tem quadrado. Então o que você pode fazer com esse y? Com esse y, você pode derivar ele, então você tem o ddx, e você pode fazer o que também? Você pode multiplicar ele por um polinômio, por uma função qualquer, que é o que a gente chamou aqui de p de x. Fala, Guilherme, entrou de novo. Então, eu estou olhando para esse problema aqui. Esse problema aqui inicial, y, que é o quê? O que eu estou fazendo? Eu entendo que você não está vendo, só mentaliza. Eu estou querendo resolver como se fosse uma equação diferencial homogênea. Assim, uma equação diferencial daquelas separáveis. A gente fez na última aula, que é o quê? Derivada mais polinômio, né? Se você pega uma função, quem é a função que você deriva ela, e se você multiplicar ela por uma outra função específica que depende de x, isso dá zero. Eu quero descobrir quem é essa função. Esse problema em particular, a gente resolveu ele. Este problema que eu acabei de circular aqui, a gente resolveu ele, Edra, que esse problema ele se tornou o seguinte, que é y' mais pxy igual a zero. A gente resolveu ele via o método de variáveis separáveis. Então, assim, que é o quê? Que é a gente separar o x do y, ou seja, você vai ter y' sobre y igual a menos p de x. Então, assim, só pensando mais uma vez sobre este problema, a gente resolve ele porque y' sobre y, a gente já sabe que isso é ln de y, e do outro lado você vai ter a integral, né, que é a integral de menos p de x. Então, consequentemente, o y vai ser a exponencial do cara que está do outro lado. Então, assim, eu não estou entrando no mérito, é só para a gente entender que assim, a gente sabe resolver esse tipo de problema, assim como a gente sabia resolver equações do primeiro grau e equações do segundo grau. Só que agora a gente vai dar um passo seguinte. Qual é o passo seguinte? A gente aprendeu a resolver o problema com o zero. Então agora eu vou tirar o zero dali. É claro que se eu colocar uma constante, a gente ainda consegue resolver, porque fica muito parecido. Só que agora o problema real aí eu vou mudar aqui de página. O problema real agora ele se tornou a derivada de y mais uma função vezes y igual a uma função g que a gente teoricamente não sabe quem é. Né? Não, minto. A gente sabe quem é h e g. Então, assim, eu tenho duas funções multiplicadas. Isso é o que a gente chama de equação diferencial linear. Por que o termo linear? Né? Isso é um fator importante. Porque quem acompanha y, né, o y que aparece no meu problema, ele tem apenas coeficientes do primeiro grau. Se eu tivesse algum quadrado, algum seno, alguma coisa do gênero, ele não seria mais linear. Então a gente vai resolver esse tipo de problema. E aí assim, eu fiquei bastante tempo falando aqui sobre a ideia de operador, né? Aqui ele está chamando de linear, ele dá a entender que esse operador, e aí a palavra operador ela vai adquirir uma conotação aqui que é a derivada, né, ddx, mais h atuando na função y. Isso é que é interessante, ela vai atuar na função y, ou seja, você vai ter esse objeto tendo uma ação sobre y. Isso vai gerar para você uma função g. Então, nesse contexto que eu estou dizendo para você o seguinte: se g é uma função contínua, você pensa o seguinte, pega y, a pergunta é quem é y? De tal forma que quando você derivar ela,
depois você multiplicar ela pela função h, isso vai dar exatamente a função g. Então, assim, quem é esse cara? Quem é essa função? É isso que a gente vai tentar descobrir agora. E isso tem diversas aplicações. O ponto é que a derivada mais uma função, né, tendo uma ação sobre a função y, isso carrega o que a gente chama em matemática de linearidade. Entenda bem, é linearidade no sentido de álgebra linear. É uma transformação linear. Ou seja, se você multiplicar, ele deixa bem explícito aqui essa conta, né, exatamente uma conta parecida com a que eu fiz anteriormente, que é o seguinte: se você pegar uma constante, ó, ele pegou duas funções, y1 e y2, e multiplicou a primeira por uma constante alfa. Quando você faz essa operação, quando você faz essa ação da derivada mais a função h sobre uma soma, né, sobre esta soma, isso vai gerar para você ainda duas respostas bem semelhantes, entendeu? Isso vai gerar para você dois problemas bem semelhantes. Então, se você sabe resolver um, você vai saber resolver dois. É a questão da linearidade. Eu não sei, Edra, se eu respondi a sua pergunta, mas depois qualquer coisa você vê o vídeo de novo e não na semana que vem, né? Ou na semana que vem a gente vai ter a aula online de novo, mas aí na sexta-feira pela manhã. Você pode me perguntar e aí eu tiro a sua dúvida. E se tiver ficado alguma lacuna ainda no nosso encontro presencial, a gente mata isso, tá? Bom, a Edira deve... Guilherme, tá podendo falar já ou não? Provável que não. Então tudo bem. A gente está vindo aqui e aí, vamos lá, a gente vai tentar resolver basicamente esse probleminha aqui que eu acabei de colocar para vocês, que é a derivada de y mais um h vezes y mais um g. Então, assim, o que é importante entender, que é exatamente aquilo que eu estava colocando aqui no nosso slidezinho, deixa eu ver aqui, onde a gente estava. O que é importante a gente entender, que eu estava colocando aqui nesse slidezinho, que é o problema, é o seguinte. Tá, beleza, Guilherme. Aí a gente vai falando e aí vai ficar. Tá? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui, dar uma separada de novo. Opa, pronto. Então, a gente está tentando resolver aqui basicamente esse problema, que é o y' mais o hx y igual a um p de x. Eu estou botando p de x, mas eu acho que o livro, né, se vocês repararam aqui, acho que o livro ele escolheu outra letra, né? Ele escolheu g. Vamos escolher g também, para não ficar diferente. Aí, mais g. Então, vamos lá, mais g de x. Isso aqui tem uma conotação interessante. Olha aqui, eu tô aqui, deixa eu ver. Deixa eu diminuir minha tela, que eu acho que a minha tela está muito grande. Depois para vocês verem. Calma aí. Não. Deixa eu ver aqui. Deixa. Ih, rapaz. Eu acho que eu fiz ainda besteira. Vou ter que parar de transmitir aqui. Ai. Parar a apresentação. Vamos lá. Eita, nós.
Alô, 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 nada. Oi, gente, voltei aí, desculpa, minha, não sei o que aconteceu. Vamos lá, ecrã de novo. Partilhar. Pronto. Tá. Mais uma vez, desculpa pela interrupção. A gente estava tentando resolver esse probleminha aqui que eu tinha de alguma forma apresentado para vocês, né? Só para fixar, né? Eu quero tentar resolver esse tipo de problema aqui. Esse cara tem uma questão interessante aqui, tá? Assim, de maneira geral. Mais uma vez, se tivesse em sala de aula, talvez desse para a gente refletir um pouquinho melhor sobre como resolver esse cara aqui. Entenda bem, vamos relembrar uma coisa importante, né? Vou botar aqui duas letras assim, W, deixa eu botar, vou botar assim, W vezes Y, e vamos olhar a derivada de W vezes Y, beleza? Nesse sentido aqui, ó, derivada de W vezes Y. Derivada de W vezes Y é W' Y mais Y' W. Então, agora vamos comparar, né, com o que a gente tem aqui em cima. O ponto é que eu gostaria, né, se a gente observar aqui, ó, eu gostaria de ter uma função W, esse é o ponto, né, ó, é WY. Eu gostaria que eu tivesse uma função W e de tal forma que a derivada dela fosse a função H, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Assim, quem tem que ser. Aqui, assim, quando eu olho para esse cara, eu vejo o seguinte: tá faltando. É igual completar quadrado, tá, gente? Eu vejo que tá faltando, eu tenho que incrementar uma função aqui, eu tenho que acrescentar uma função aqui, que de alguma forma, quando eu derive ela, a derivada dela me gere W. E essa função ela não altere muito os meus problemas. Então, assim, particularmente, assim, pode parecer uma coisa meio de outro mundo, mas observa o seguinte: se você pegar E, né, vou botar assim, E elevado a x, vou botar assim, ó, E elevado a x, literalmente a x uma função vezes y, ou seja, quem está fazendo o papel de W aqui na história, quem está fazendo o papel de W na história é o E. Ó. Quando a gente deriva esse cara, isso aqui vai aparecer para a gente a seguinte questão, né? Vai aparecer a derivada do primeiro, eu vou derivar o segundo primeiro, né? Vai ser y' elevado a x, né? Que é que eu estou pegando como sendo a derivada do segundo, mais y vezes a derivada do segundo. Aí a derivada do segundo aqui é e elevado a x, certo? E elevado a x vezes a linha, né? Vezes a linha de x. Então, se você botasse o A em evidência, né? Só pensando aqui, o E elevado a A em evidência, então você vai ter E elevado a x de y' mais y' mais a linha de y. Então, a linha de x, perdão. A linha de x vezes y. Então, observa o seguinte, se eu multiplicar, né, se eu multiplicar a equação, né, essa primeira equação que eu estou tentando resolver por e elevado a x, eu não sei quem é a ainda, hein? Isso é importante, não sabemos quem é a ainda, mas se eu fizer essa multiplicação, o que vai ocorrer? Eu posso vir a uma derivada do produto. Então, assim, a partir do momento que eu multiplico por L elevado a x, essa primeira equação, que eu vou até botar de vermelhinho, né, eu
a gente multiplicou essa aqui por E elevado a x. Então, o lance é eu tentar determinar quem é o valor de A. Você pode se perguntar assim, porra, Marcelo, não queria pensar nisso, porra, multiplicar por E elevado a x para descobrir alguma coisa? E aí, mais uma vez, a gente tem uma coisa interessante aqui. Você quer A, ele vai ser a função cuja derivada é h. Então, se ele é a função cuja derivada é h, né? Então, assim, se ele é a função cuja derivada é h, isso significa, claramente, pelo teorema fundamental do cálculo, claramente é fogo, né? Eu entendo que vocês não gostam disso, hein, gente? Mas tudo bem. Que isso aqui vai ser a derivada de h, né? Porque ele é uma função cujo a derivada tem que dar h, né? Porque a gente quer essa... Quem tem que ser a? Né? A tem que ser uma função cuja derivada é h. Então, eu vou usar o teorema fundamental do cálculo para encontrar quem é h. Mais uma vez, a gente está aprendendo um pouquinho mais de matemática para ver os novos exemplos, tudo bem? Então, basicamente, o que a gente está vendo é simplesmente isso. Aprendendo um pouquinho mais de matemática para ver quem são nossos novos exemplos. Então, mais uma vez, só refletindo aqui sobre o problema que a gente está vendo, que é a equação diferencial ordinária de primeira ordem, né, que é essa que eu sublinhei aqui. Mais uma vez, assim, aquela parte sobre operador que eu falei inicialmente, ações sobre y, isso vai ter uma função quando a gente olhar um pouco mais para frente. Esse talvez seja o primeiro núcleo, né, a primeira ideia que a gente tem que ter sobre operadores diferenciais, tá? Mas assim, para resolver esse problema, a técnica em si é você entender que essa equação, o lado esquerdo dessa equação, que é esse que está... Opa, perdão aqui. O Acol está querendo falar comigo. Que o que está do lado esquerdo dessa equação, isso se parece com a derivada do produto. Bom, se parece com a derivada do produto, então a gente comparou, né, duas derivadas do produto aqui, uma como exponencial e a outra com uma coisa uma mais genérica, né, para a gente tentar compreender como resolver esse problema. Então, a gente já entendeu, quem tem que ser a função A, né, que a função A ela vai ter que ser a integral de H. Vou apagar isso aqui de novo. A função A ela vai ter que ser a integral de H. Fala, Guilherme. Beleza. Vou permitir também. Tem alguém, Matheus. Fala, Matheus. Então, aqui, só recapitulando. A gente está pensando no problema. Y' mais H de xy igual a G de x. Quem eu tenho que inserir dentro desse contexto? Eu quero comparar ele com essa derivada do produto. Então, se eu quero comparar ele com a derivada do produto, eu fiz duas comparações. Eu fiz essa primeira, e aí eu entendi que é a derivada do produto, e aí eu pensei assim, bom, eu preciso ter uma função especial para fazer isso, cuja derivada não altere muita coisa. A exponencial me dá isso. Então, a partir da exponencial, a gente derivou a segunda vez o produto aqui. Derivando essa segunda vez o produto, né, assim, e fazendo uma comparação, a gente chegou à conclusão que o que está aqui dentro, sublinhado de vermelho, é exatamente o que está aqui que eu sublinhei de vermelho. Só que a diferença é que de um lado eu tenho H, do outro eu tenho A'. Como eu quero que A seja igual a linha seja igual a A, isso significa que a função A vai ter que ser a integral de H. Então agora a gente tem um método, né, pelo menos uma ideia para resolver esse problema. Então agora vamos tentar resolver ele aqui de maneira geral. Deixa eu ver aqui como é que é isso aqui. Calma aí. Não era isso aqui que eu estava querendo. Às vezes, rapaz, eu acho um negócio aqui e aí logo em seguida eu perco. Eu achei como é que eu fazia a linha reta e eu já perdi como é que fazia a linha reta aqui. Deixa eu ver. Professor, eu entendi, viu? Agora eu posso falar e daqui a pouco eu já vou estar no PC também. Tá. Mas eu entendi a sua explicação. Obrigada, tá? Nada. Obrigado a você, Étira. Bom, agora vamos ao problema de fato, então, né? O problema que a gente está resolvendo, vou botar aqui de pretinho, ok. Ele é esse cara aqui. E, gente, eu quero preto. Vamos lá, preto, pronto. Aí eu vou ter que apagar de novo. Tá. Preto, lápis preto, pronto.
Então, vamos lá. Agora que a gente entendeu o que, que a gente tem que fazer, a gente vai olhar para o problema y' mais é h, né, que eu estou chamando. Mais h, opa, mais h de x vezes y, isso é igual a g de x. Bom, pelo que a gente viu aqui desse ladinho do quadro, né? Pelo que a gente viu aqui desse ladinho do quadro, eu vou chamar a igual a integral de h de x, ok? Porque o teorema fundamental do cálculo vai me garantir que a linha vai ser igual a h. E eu vou multiplicar agora toda a equação aqui que eu vou chamar de 1, eu vou chamar 1, né? E eu vou multiplicar a equação 1 por e elevado a 1 por e elevado a x. Quando a gente multiplica 1 por e elevado a x, então a gente vai ter, vou botar aqui assim, ó, e elevado a x vezes y' mais h de x mais y igual a e elevado a x g de x. Tudo bem? Muita calma nessa hora, tá? A gente vai fazer exemplos sobre isso, mas muita calma nessa hora. Então a gente tem o que eu escrevi aqui. Agora, o que eu tenho de interessante aqui? É que o lado esquerdo da minha equação, isso vai se tornar, é uma conta que a gente já fez, ó, aqui, ó. Isso vai se tornar, na conta que a gente já fez, né, elevado a ax, y. Então, linha, né? Então, esse é o meu novo objeto, meu novo cavalo de batalha aqui. Então, isso aqui é E elevado a x, y, a derivada disso, linha. Esse cara vai ser igual, mesma coisa que a gente fez, a E elevado a ax, g de x. Bom, agora o que, que a gente faz? Simplesmente integra de ambos os lados, né? A gente vai fazer o quê? Vai integrar de ambos os lados. O lado esquerdo, né? O lado esquerdo, quando a gente integra, o teorema fundamental do cálculo garante que ele vai ser exatamente aquilo que tem que ser, que é, se eu estou integrando uma derivada, então isso é simplesmente E elevado a x vezes y. E o lado direito, aí a gente vai colocar a integral. Aí o que, que você pode colocar? Você pode colocar a integral de um tempo t0 até t, né? Que é como a gente faz geralmente. É elevado a x g de x dx mais c, uma constante. Tudo bem? Então, eu acho que aqui o tempo, esse cara eu posso chamar de zero, sem perda de generalidade. Sem perda de generalidade, eu vou chamar isso aqui de zero, tá? Vou chamar esse cara aqui de zero, tá? Sem perda de generalidade. Bom, e bom, olha só o que, que a gente tem. Então, y vai ser igual a e elevado a menos a, opa, deixa eu ver aqui, perdão, elevado a menos a x integral de 0 até t de e elevado a x g x dx. Vou empurrar aqui um pouquinho para o lado, né, só para fechar o quadro. Calma aí. Mais e elevado a menos ax vezes c.
E aí eu tenho uma coisa interessante, né? Se a gente assumir, mais uma vez, isso aqui é um problema de valor inicial. Então, se a gente assumir que y de zero é igual a y0, né, que é o problema de valor inicial, então esse valor de c aqui, observa o seguinte, a integral de 0 a 0 é zero. É zero. Então isso aqui vai zerar todo o povo aqui desse lado vai, deixa eu botar em vermelhinho aqui. A integral de 0 até 0 é zero. Então isso vai zerar todo mundo que tiver aqui do lado de cá. Certo? Vai zerar todo mundo. E o ponto é que aqui é elevado a x, aonde A, quem é A? A também é a integral, uma integral que vai de 0 a s, né? A gente pode botar assim, ou na verdade de 0 a s seria aqui, né? Seria a integral de 0 a s de h dt. Então, o que ocorre é que S aqui, no caso, na história, é onde S é um valor que está entre 0 e t. Só que a gente está considerando t aqui igual a zero. Então, consequentemente, isso aqui também é zero. Então, consequentemente, isso aqui também é zero. Ou seja, y0, c vai ser o y0. Né? Isso implica que C vai ser y0. Então, para o problema de valor inicial, da forma que a gente traçou aqui, a solução final, né? Aí vou só trabalhando a solução final para o problema de valor inicial, que seria esse, assim, né? Y' mais h de x y mais, igual a g de x com y de 0 igual a y0. A solução, no caso, vai ser... a solução, no caso, vai ser... Tem que copiar aqui, né? Não pode ficar tão baixo assim. Ela vai ser essa que a gente colocou ali, né? Ou seja, y de t, y de x, né? Na verdade, isso vai ser igual a E elevado a menos a integral de h. Aí eu vou botar aqui assim, de t. Tem alguns motivos, né, de t dt, né? E essa integral é uma integral em x, né? Ou seja, ela vai de 0, eu estou botando de 0 a t, mas ali é de 0 a x, na verdade, né? 0 a x, tem que trocar, gente, aqui, falha minha, tá? Tem que trocar aqui, todo t aqui, na verdade é x, no lugar desse t aqui que eu estou simbolizando com o mouse agora, esse t aqui é x, devia ser t aqui dentro e fora x. Na resposta vai estar correto. Aqui, eventualmente, eu acabei me equivocando, mas na resposta final vai estar corretinho, tá? Então, perdão. Tá, vamos lá. Tá, beleza. Aí aqui é vezes, aí é integral de 0 até x de E elevado à integral de h de t dt, h de t, calma aí, tá faltando alguém aqui, é o g. G de t dt mais E elevado a menos a integral de 0 até x de h de t dt. Tá. Então, vezes y0, né? Que eu tenho y0. Então, assim, isso tem uma coisa interessante aqui. Então, assim, essa daqui, né, que eu vou botar aqui, sei lá, dentro de um quadro. Deixa eu ver se eu consigo botar um quadrinho aqui. Essa aqui que eu vou botar dentro de um quadro, não, vai me apagar o negócio, né? Vai me apagar o negócio, então é melhor eu tirar. Então, vou só sublinhar de vermelho mesmo. Essa aqui que eu vou sublinhar de vermelho, ela é a solução geral. Aí vamos dar uma olhadinha agora no livro, né? Só para
ficar claro que conta foi essa maluca aí que a gente fez, né? Então, ó, ele faz essa continha também, mas aqui no livro, ó, ele dá uma justificativa, tá? Por que esse cara que ele está chamando de lambda e que eu chamei de E elevado a A, né? Isso é o que a gente chama de fator integrante, beleza? Isso é o que a gente vai chamar aqui, né? Ó, fator integrante. Então, assim, mais uma vez, esse é o ponto. O que a gente tem é muito parecido com a derivada do produto e ele multiplica por alguém que de fato vai dar a derivada do produto. Mais uma vez, se você estivesse trabalhando com isso há algum tempo, você perceberia, entendeu? Então, assim, só voltando no livro, né? O livro tem um errinho aqui, né? Que tem esse fator aqui que está equivocado. E aqui, deixa eu falar para vocês que tem um outro errinho que ele não repara, ó. Tá vendo esse sinal no livro aqui, na página 65 do livro de vocês, que vocês estão analisando? Esse sinal aqui está negativo e não é negativo, como vocês podem perceber na página 64, tá? Então, assim, a solução geral que ele está indicando para o problema de valor inicial não tem esse valor negativo aqui, o valor negativo que tem é aqui do lado de fora, beleza? Então, assim, ele coloca tudo de x até x0, mas, assim, fazer de x até x0 é algo que não tem muita perda de generalidade. Então, assim, eu vou parar para esperar um pouquinho para vocês respirarem e, de repente, a gente conversar sobre o que aconteceu. Mas a conta que eu vou fazer agora é resolver alguns probleminhas que estão aqui. Eu botei uma lista de exercícios lá com 5 exercícios, ou 6. Eu acho que com 5 ou 6 exercícios no nosso Classroom, que é exatamente para vocês treinarem resolver esse tipo de continha, tá? E aí a gente faria algumas continhas aqui só para pegar o traquejo, né? Para entender como é que funciona a conta e tudo mais. Eu não sei se vocês viram isso, gente. Isso é outra coisa. Eu não sei se vocês viram isso cálculo 1B. Teoricamente, no curso de cálculo 1B, essa é uma das coisas que se vê a parte de equações diferenciais. E aí, geralmente, vê esse carinha que está aí. Vocês já tinham visto isso alguma vez? Isso aí eu não lembro de ter visto em cálculo 1B, não. Tá, não, beleza. Essa solução aí final, né, que você diz, né? Isso, a questão do fator integrante. Não. Acho que esse é o ponto. Isso eu não vi, não. Deixa eu aproveitar também que vocês estão aí, calma aí. Eu abri aqui a folha também para acompanhar a listinha, né, das contas. Aí são 6 para fazer aqui na questão 1, né? Mas aí tem a questão 2 que é para usar no GeoGebra. Vamos fazer isso? Pode ser. Eu vou resolver o problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o problema e de repente eu ploto no GeoGebra uma vez aí para vocês darem uma olhada. E aí é bom que já fica. Deixa eu falar uma coisa um pouco para a vida de maneira geral, né? Um dos nossos livros de cabeceira aí tem sido o Equações Matemáticas, né? O 17 Equações que Mudaram o Mundo. E tem uma questão interessante sobre o problema logístico que a gente trabalhou na última aula. Ele faz a questão do problema logístico e no caso discreto. E é muito interessante porque o problema logístico, no caso discreto, ele é caótico. E aí ele explica o que é caótico, o que significa caótico aqui no caso é que ele não vai ter uma dependência contínua dos dados iniciais. Isso é uma das questões que a matemática gostaria que tivesse. Só que quando ele trata esse problema do ponto de vista discreto, ele explica direitinho. Então vale super a pena ler o capítulo 16, porque ele trabalha exatamente problema logístico, tá? Assim, quem tiver aí com um negocinho, ó, você vai ver. É exatamente problema logístico. Só que aqui, como ele trabalha é dessa forma, né? Ou seja, a próxima geração, quando ele está tendo esse x de t mais 1, a próxima geração, ela vai depender da geração atual, né? A próxima geração ela vai depender da geração atual, com um coeficiente, né? Ou seja, ela é proporcional, né, à geração atual, ela tem um coeficiente de crescimento aí,
vezes esse x de t menos 1. Esse x de t menos 1, no modelo discreto, isso vai ter essa característica do modelo logístico da gente trabalhar com o topo, entendeu? Onde 1 é o máximo, entendeu? Aqui ele está trabalhando como um máximo, a gente, eventualmente, ele trabalha com esse tipo de questão. Então, fica bem interessante a leitura, entendeu? Então, eu acho que para a cultura de vocês é realmente uma boa leitura e é uma coisa simples que dá até para fazer as contas, mais uma vez, utilizando o GeoGebra também. Você consegue fazer essas contas para mostrar como é que funciona o modelinho ali no GeoGebra. Eu não sei fazer direito. Toda vez que eu tento fazer lista no GeoGebra, eu me embolo. Rapaz, a Edra apareceu aí, parece o quê? Parece até... Lembra do Telecurso 2000? Já, pô, vai dar uma aula agora, né? Porra, demais. Vou aqui, ó, vou bater na mão da Edra assim, ó, pá! E aí ela vai assumir. Ô, caraca, hein? Espaço bonito pra caramba, hein, Edra? Tá de parabéns. Tá? Professor, você vai bater na minha mão e eu vou dormir. Aí tem grande chance. Porque... Não, beleza. Então vamos fazer assim, eu vou fazer uma continha e depois eu vou abrir o GeoGebra para a gente plotar a função final aqui. Eu vou fazer o exemplo que está no livro, assim, o exemplo que eu tinha preparado de fato nas contas é o exemplo que está aqui. Então, assim, eu acho que isso depois vocês conseguem ler e assim, mais uma vez, isso era uma coisa que eu não tinha falado, né? De fato, vamos entender aqui. Isso aqui, gente, que a gente está fazendo, essa primeira parte aqui que eu acabei de envolver, é o que a gente chama de solução particular. Na verdade, é tudo, né? Isso aqui que a gente resolveu, né, de maneira geral, isso aqui é a solução particular do problema. Isso é um ponto interessante sobre essas equações lineares de maneira geral. E aí é por isso que eu tinha que falar um pouquinho mais de matemática. A gente vai fazer essa continha, mas só para a gente pegar aqui, isso é o que a gente chama de solução particular do problema. Calma aí. Vou botar um Pzinho aqui. Por que é particular, né? Observa o seguinte, se você estiver resolvendo... Imagina que você tivesse dois problemas. E aí, esse é o ponto, né? Por que esse cara aqui é particular? Imagina que você estivesse resolvendo dois problemas. Eu vou colocar aqui agora os dois problemas. O primeiro ele é y' mais hx y igual a p de x, do jeito que a gente conhece, g de x, né, que eu estou trabalhando com g, então g de x, do jeito que a gente conheceu, com a mesma condição inicial, deixa a mesma condição inicial, e aí eu vou trabalhar um problema 2, eu vou chamar esse aqui de problema 2, esse é o problema 1, perdão, e a gente tem um problema 2, onde o problema 2 é y' mais hxy igual a 0. Observa o seguinte, se você tem um problema que, se você pegar y, aí o cara que é y1, o cara que é a solução do problema 1, e somar com o cara que é a solução do problema 2, isso aqui vai ter um nome de, eu vou chamar de W. Observa o seguinte, você concorda que W é a solução olha, agora, chega a ficar arrepiado. Vocês lembram de núcleo? Núcleo de uma transformação linear? Lembra? Então, é exatamente isso. O que está acontecendo aqui? A transformação linear, eu vou chamar de L, que estava indo lá no conjunto das funções de classe C1, no conjunto das funções contínuas, essa transformação linear aqui, ela é dada da seguinte forma, ó. L vai ser igual a d de x mais h de x. E aí o que acontece? L de y igual a g de x, igual a g de x. Essa é a transformação linear que você está vendo. Você quer resolver esse problema aqui, determinar todos os y possíveis que satisfaçam essa condição, que levem exatamente no g. Lembra, isso é um problema de álgebra linear. Se você pegar, por exemplo, uma transformação linear x mais 3y igual a 7, por exemplo.
Então, assim, vocês concordam que isso é uma transformação linear? Você tem o vetor 1, 3, produto interno com um vetor xy. Isso tem que dar 7. E aí eu quero determinar quem é o vetor y que satisfaz essa condição. Observa o seguinte, isso é tão poderoso que quando você está olhando aqui, esse vetor é um cara que está indo do R2 na reta. Quem é o núcleo dessa transformação linear? Posso fazer essa pergunta para vocês? Ih, vai ficar difícil aí. Ó, núcleo. Vamos só para gerar assim. O núcleo, se você tem uma coisa de R2 em R, o núcleo tem dimensão 1. Porque você está pegando um cara que tem dimensão 2 e está espremendo ele num cara que tem dimensão 1 não nulo. Então, esse cara o núcleo vai ter dimensão 1. Isso significa que você tem uma solução particular aqui. Por exemplo, se você colocar x igual a 4 e y igual a 1, isso é uma solução particular. Só que qualquer soma, né? Se você pegar qualquer soma, mais uma vez, a gente tem, né, o 4, 1 é solução. Mas se você pegar qualquer soma cujo x mais 3y é igual a 0, isso também é solução. Então, você tem uma classe de soluções, que são a solução particular mais a solução homogênea desse tipo de problema aqui. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Então, quando a gente está resolvendo esse problema que eu estabeleci aqui, quando eu estou querendo olhar para esse problema aqui, a minha solução geral do problema isso é uma transformação linear do conjunto das funções de classe C1 nas funções contínuas. Então, eu preciso entender quem é o núcleo dessa transformação linear. Então, a minha solução geral ela vai ser a solução particular que eu acabei de ensinar vocês a calcularem, mais um elemento genérico do núcleo, que é exatamente esse cara que está aqui. Então, eu preciso resolver, se eu quero a solução geral do problema 1, eu preciso apresentar, né, a solução particular que a gente aprendeu a calcular, mais a solução homogênea, que é a solução que é aquela que é referente ao núcleo da transformação linear. Porra, é bonito, hein, gente? Matemática aí, ó, fazendo aqui a união gostosa de álgebra linear e cálculo aqui agora. Eu sei que às vezes porra, Marcelo, tu foi longe demais aí. Mas esse é o ponto, essa é a questão quando a gente vai depois tentar entender problemas mais difíceis. A gente tem que entender que não bastava você encontrar a solução particular. Porque somente a solução particular ela não resolve completamente o meu problema. Eu ainda não estou enxergando uma quantidade infinita de soluções aqui. Eu não estou enxergando nenhuma solução homogênea nesse caso. Tá? Então, no probleminha, quando eu peço lá a solução geral, o que eu estou pedindo é isso. Aí aqui no livro, só para reforçar aqui no livrinho, ó, ele faz essa distinção. Ó, calma aí. Ele faz essa discussão aqui, ó, nessas observações. Ó, ele exatamente aqui. Ó. Então, o que a gente está procurando aqui, é claro que eu acho que ele não faz essa discussão, ele não dá esses nomes de núcleo, imagem e tudo mais, porque eu acho que ele vai fazer essa discussão no próprio livro, mas mais na frente. Eu só trouxe aqui porque, teoricamente, a gente já viu álgebra linear, então, assim, eu acabei trazendo aqui sobre a janela. Calor. Então, você vê aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, solução particular, solução homogênea. E ele trata como L no sentido de operador. Então, a solução geral Y, ela vai ter esse cara aqui. Tá? Geral mais homogêneo. Por isso que a gente vai fazer uma continha, porque as contas acabam sendo grandes, né? Então, assim, mais uma vez, ele faz a discussão aqui, a gente vai fazer uma continha, porque, mais uma vez, as contas acabam sendo grandes, para ver isso e depois botar no GeoGebra. Eu acho que eu peguei até as equações que ele mesmo coloca aqui, só dessas primeiras... Ele faz outras discussões, por exemplo, do exercício 5 em diante, ele faz outras discussões. Caso vocês queiram pensar nos exercícios
fiquem à vontade, eu vou auxiliar vocês, caso vocês decidam pensar. Mas, assim, como o foco não é bem equações diferenciais, né? Essa aula de hoje foi uma aula de equações diferenciais. Mas como o foco é modelos matemáticos, mais uma vez, a nossa aula geralmente tem 4 horas, né, povo? Então, a primeira hora, o primeiro tempo da aula, digamos assim, eu faria exatamente essa exposição que eu fiz aqui com vocês, fazendo essa continha final. E a segunda parte da aula eu já partiria para o modelo, né? Que aí é esse modelo de despoluição de lagoas, e aí a gente ficaria no modelo de despoluição de lagoas, porque ele resolve 3 vezes esse probleminha. Exatamente esse problema que eu coloquei ali em cima, que eu fiz o abstrato, ele resolve 3 vezes aqui no modelo 9 de despoluição de lagoas. Tem que tomar um certo cuidadinho com as contas, mas é bem tranquilo de fazer. Mas eu acho que essa questão abstrata que ele apresenta no trabalho, nessa leitura aqui, ela é interessante exatamente por isso, assim, porque a gente precisa entender que o sentido de homogêneo, né, ele até comenta que homogêneo tem muitos significados em matemática. Então, tudo vai depender do contexto que a gente está falando. Por exemplo, na última aula, a gente viu lá um exemplo de uma equação homogênea, que é aquela que a gente conseguia colocar h de lambda x lambda y era lambda elevado a n de h de xy. Isso é denominado homogênea de ordem n. E aí a homogênea de ordem 0 tem esse nome aí, homogênea. Isso particularmente eu não sei porquê. Mas homogênea também dentro das equações diferenciais é esse problema quando a gente resolve o problema do operador igual a zero. Ou seja, operador igual a zero, como é uma transformação linear, é a gente procurar quem? É o núcleo dessa transformação linear. Exatamente considerar esse cara. É o problema homogêneo. Tem isso em álgebra linear também, não tem? Equação homogênea? Igual desse? Então, é o mesmo espírito. Tá? Então, vamos fazer uma continha. Deixa eu botar aqui, cadê? Tá aqui. Tá. O problema, gente, é o mesmo problema. Vocês conseguem acompanhar no livro, assim, eu tô com as minhas notinhas aqui, mas eu acho que basicamente é o mesmo problema. Eu não sei se eu botei o mesmo problema. Sim. Bom, não sei. Eu vou fazer um dos problemas que eu botei aqui, mas ele certamente está aí no livro em algum lugar. Tá? Então, o problema em questão ele vai ser o x² mais 1. Nossa, minha letra está cada dia pior. Jesus, só, porra, aí... Só esse negócio de quadro assim, gente. Minha letra já é ruim num quadro normal. Nesses aqui fica um negócio tenebroso. Deixa eu botar aqui, calma aí. Não, vou botar a letra maior, 100%. Eita, nós. Tá, foi. Vamos lá. Então, vamos tentar aí. x² x² mais 1 y' menos xy igual a 1, tá? Então a gente tem esse problema aí. Observação, né? Ele não tá do jeito que a gente está acostumado, né? Qual é o problema? O que a gente quer? Como é que a gente quer o problema? A gente quer o problema assim, ó, y' mais p. Eu vou botar P, depois que eu botei H e agora eu botei P. Mas P de x y igual a G de x. Então, assim, eu quero o problema desta forma. Ele não está desta forma, uma vez que quem acompanha a derivada de y, é o termo x² mais 1. Então, o que a gente faz? Divide todo mundo por x² mais 1.
Isso em matemática, gente, a gente precisa ter um certo cuidado porque eu não posso dividir por zero. Mais x² mais 1, eu não tenho problema nenhum. Então, por exemplo, se fosse x² menos 1, eu devia ter o cuidado de dizer assim, x diferente de 1 e x diferente de menos 1. Entendeu? Eu tenho que ter esse cuidado. Ah, Marcelo, não tive esse cuidado na prova, você vai me tirar ponto? Vou. Muito? Não, vou tirar 1/10, tá? Mas vou tirar, porque é uma atenção, entendeu? Então, assim, isso pode não dar problema agora, mas quando você estiver fazendo sua tese de doutorado e você não está considerando algum ponto, vai te gerar problema na publicação do artigo, vai te gerar problema em outras coisas, tá? Então, aqui eu não tiro tanto ponto, mas é necessário sinalizar. Então, como aqui eu não tenho problema, né? x² mais 1 não zera nunca, então isso aqui vai ser y' menos x sobre x² mais 1. Gente, o que acontece? Eu nunca decoro fórmula, né? Eu acho que decorar fórmula não é saudável para ninguém. Como eu não acho decorar fórmula saudável para ninguém, eu recomendo a todo mundo a tentar entender o passo a passo para resolver o problema, tá? Então, basicamente, é o que eu vou fazer aqui. Aquele passo a passo que eu fiz para resolver o problema lá com... Eu faço ele todas as vezes, porque eu só sei fazer assim. Eu acho que funciona melhor, tá? É igual a 1 sobre x² mais 1. Bom, então beleza, a gente tem o problema agora está direitinho, P de x vai ser menos x sobre x² mais 1, g vai ser 1 sobre x² mais 1, e aí a gente vai primeiro multiplicar pelo fator integrante. Quem é o fator integrante aqui na história? A gente pega aqui A, ele é a integral de menos x sobre x² mais 1 dx, beleza? Bom, resolver isso, gente, é aquela coisa padrão, né? U igual a x² mais 1 du vai ser igual a 2x vezes dx. Então, consequentemente, né, du sobre 2 vai ser igual a x dx. Aí vou botar aqui de vermelhinho, né, só para simbolizar. Ó, x dx vale du sobre 2. Então, isso aqui vai se transformar na integral de menos, né, vou botar esse menos aqui ainda, né, de menos 1 sobre u, aí vou botar aqui 2 du, correto? Tudo bem? Então, só transformei aqui, menos o du sobre 2 eu botei para frente, x² mais 1 da u, dá isso. Essa integral aqui vai ser igual a menos 1 sobre 2 ln de u, que é igual a ln, aí é continha, tá? 1 sobre raiz de x² mais 1. x² mais 1. Ok? Então, isso é o valor de A. Agora, quem é E elevado a x? Mais uma vez, botar de preto aqui novamente. E elevado a x vai ser igual a 1 sobre raiz de x² mais 1. Então, fechamos aí na continha, né? Então, fazendo a continha aparecer aí. Tudo bem? Gente, essa continha aí, caso vocês tenham dificuldade, pode falar, Edira.
É porque antes eu não estava visualizando, mas o próprio A e os cálculos todos foram feitos em cima da equação geral a equação particular que você definiu antes. Isso. O que eu estou A gente está resolvendo. numa equação particular, a gente não está fechando uma geral. Não, primeiro a gente resolve a particular, depois a gente resolve a homogênea e depois a gente faz a soma. Um de cada vez. Tá bom. Um de cada vez. O exercício acaba sendo um exercício longo, mas é um de cada vez. Então aqui a conta que eu estou fazendo agora é para calcular a solução particular. Vou até escrever aqui, ó. Sou YP. Beleza? Então, beleza. Encontramos. Qual é o segundo passo da nossa história? É multiplicar todo mundo pelo fator integrante. Certo? Então, multiplicando todo mundo pelo fator integrante, o fator integrante é esse que está aqui. Então, eu vou chegar aqui naquela continha lá, e elevado a ty, né? Que é isso, né? Só para lembrar, é elevado a x, y, linha, igual a e elevado a integral, né? Isso é integral de e elevado a x vezes g de x. Tá? Então, é esse cara aí que a gente tem na história. Então, botando o que a gente tem que fazer, fazendo as devidas substituições, né? A gente vai chegar aqui, y, deixa eu escrever aqui, ó, y sobre raiz de x² mais 1, x² mais 1, isso daqui vai ser igual a integral. Ó, vamos lá. Quem é g de x aqui na história? Só para lembrar. É este rapaz aqui. Quem é elevado a x na história? Este rapaz aqui. Quando a gente fizer a multiplicação, você concorda que isso vai ficar 1 sobre... É porque assim, isso ali em cima é x² mais 1 elevado a 1, e no outro é x² mais 1 elevado a meio. Quando a gente faz a multiplicação dos dois, isso vai dar x elevado ao quadrado mais 1 elevado, né? Ambos elevados a menos 3 meios. Certo? Então, na continha, isso aqui vai aparecer assim para você. Ó, x... Isso aqui vai aparecer assim, ó, x elevado... Ah, essa é uma excelente oportunidade para ensinar uma coisa para vocês. X elevado ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios dx. Isso é uma excelente oportunidade agora para ensinar uma coisa para vocês. Quando eu vi essa equação, eu falei assim, porra, tomei. Tomei porque a gente aqui na Unirio quase não vê resolução de equações diferenciais por método de substituição trigonométrica. Aí eu falei assim, porra, como é que eu vou resolver esse problema sem utilizar isso? Aí eu pensei comigo uma coisa. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui para vocês o Wolfram Alpha. Conhecem o Wolfram Alpha? Já ouviram falar? Então você vem aqui, ó. Então, para quem não conhece, você vem aqui o Wolfram Alpha. Não sei, simples assim, olhei para a equação e falei assim, caraca, não estou com disposição de resolver, mas eu quero encontrar a solução disso. Você pode perguntar, vai cair na prova? Eu falei assim, eu não vou botar nada na prova que você precise resolver para substituição trigonométrica. Mas caso na lista aconteça, porque eu peguei as equações do livro, então assim, caso na lista aconteça, você vem aqui no Wolfram Alpha sem dó. Você abre aqui, cálculo, integração, você abre em qualquer um, já abri aqui em algum, você pode pôr linguagem matemática, se você não souber, né? Mas assim, a linguagem natural é bem tranquilo de ver. Aí o que ele está pedindo aqui, ó, ele já dá a integral indefinida. Então a integral indefinida é isso aí. A gente vem aqui, apaga,
que está aqui. Vamos colocar entre parênteses. Isso é x ao quadrado, lá estava x ao quadrado. Quadrado é chapéuzinho, né? Então, x ao quadrado mais 1. E aqui estava elevado a 3 meios. Então, a gente vai botar também o elevado. Para ficar direitinho, gente, o que eu recomendo quando boto o elevado é botar entre parênteses, tá? Então, elevado aqui a 3 meios. E aí você dá Enter. Glória a Deus, ele já resolveu para você, tá? Então, é menos 3 meios. Perdão aqui, deixa eu ver aqui, é menos. Acho que a resposta aqui com menos 3 meios é mais suave. É mais suave, viu? Eu sabia que era mais suave. Então, ó, a resposta aqui, ó, pô, glória a Deus, mais suave. Lembrando que ali era menos 3 meios. Eu acho, sendo bem sincero, eu acho que saía por substituição simples, mas eu não estava achando quem devia ser o cara para sair, entendeu? Então, vim aqui no Wolfram Alpha, rapidamente, a gente chega aqui a x sobre raiz de x quadrado mais 1, tranquilo, mas constante. Então, a gente volta lá para o nosso papel. Cadê meu papelzinho? Não é esse? Não. Cadê meu papel? Aqui. A gente volta aqui para o meu papelzinho. E aí aqui, isso aqui é igual. Pô, professor, pode usar mesmo? Pode, gente. A ferramenta está aí para ser usada. Isso aqui, x sobre raiz de x quadrado mais 1 mais c. Então, mais uma vez, agora vem a multiplicação, né? Aí é que é interessante, porque é o x quadrado mais 1 aqui no denominador de um lado e do outro. Então, aqui o y vai ser igual a x mais c, que multiplica a raiz de x quadrado mais 1. Né? Então, essa daqui é a solução particular, né? YP. Vamos para a solução homogênea, né? Aqui, mais uma vez, essa constante está aí, deixa ela aí. Vamos para a solução homogênea. A solução homogênea, só relembrando o problema, né? Vamos diminuir aqui para a gente relembrar o nosso problema, para ficar pequenininho. Nosso problema está aqui em cima, né? Olha o nosso problema aqui. A solução homogênea, eu vou zerar esse pedaço. Então, a solução homogênea é simplesmente y' igual a x sobre x quadrado mais 1, y. Beleza? Então, a solução homogênea, a gente vem para cá, né? Vamos procurar sol homogênea. Vou botar um Hzinho aqui. Então, o problema que eu estou querendo resolver é y igual a x sobre x quadrado mais 1 y. Aqui é y', né? Então, esse problema aqui a gente sabe resolver, né? Um problema de separação de variáveis. Esse problema aqui, ele é simplesmente y' sobre y igual a x sobre x quadrado mais 1. A gente já até resolveu essa integral aqui, né? A gente já resolveu essa integral. Resolvendo esse problema, a gente tem ln de y igual a, mais uma vez, a ln. Agora eu não tenho sinal de negativo, né? Então isso vai ser simplesmente ln da raiz quadrada de x quadrado mais 1 mais 1. Então, eu vou ter aqui que y, basicamente eu vou ter que y vai ser igual a uma constante k, né? Mais uma vez, isso aqui tinha tem que ter uma constante k aqui, né? Quando a gente resolve esse problema, né? Então, isso aqui tem um mais, vou botar assim, C1. Então, isso aqui vai virar um k que multiplica raiz de x2 mais 1. Né? E aí a solução geral, mais uma vez, essa é a solução particular. A de embaixo
é a solução homogênea, vou botar um Hzinho aqui. Então, a solução geral do que a gente está fazendo, né? Ou seja, y, isso vai ser igual a x. Aí, mais uma vez, a gente só tem que tomar um cuidado, porque assim, eu tenho duas constantes na história, entendeu? Então, assim, eu só preciso tomar um certo cuidado com isso. Mas eu acho que muito provavelmente isso aqui vai virar mais 2y0 raiz de x2 mais 1. Então, essa daqui, mais uma vez, tanto quanto a solução geral quanto a homogênea tem que satisfazer a condição inicial, porque senão não tem sentido, né? Tem que estar satisfazendo a condição inicial. Então, por isso que eu botei esse 2 aqui. Mas a rigor seria um C e um K. Deixa eu apagar aqui, deixa eu botar com C e K, porque aí, de repente, na hora de botar os controles deslizantes lá, a rigor isso aqui seria um C e um K, né? A rigor isso aqui seria um C mais um K, né? Assim, aqui calhou da solução homogênea ser parecido com aquilo que estava ali do lado da constante, tá? Então, assim, basicamente, esse é o probleminha que a gente está resolvendo. Agora, quando a gente leva isso para o GeoGebra, mais uma vez, aqui está o Wolfram Alpha, mas agora a gente vai abrir o GeoGebra. Professor, eu não estou com o livro aqui à mão. Pode só botar. Eu só quero tirar uma dúvida aqui. Quando você botou lá o enunciado inicial, o que a gente está fazendo? O enunciado inicial. Ok. Tá. Deixei Então, mas... o enunciado inicial, só para ter uma ideia, é esse problema aqui, é o problema 4. É esse que nós estamos fazendo. Isso, exatamente. É o problema 4 aqui. É o Então, exemplo. Eu não tá, resolvi o exemplo. O que a gente está fazendo agora é o exercício 4, digamos. Tá? tá. Beleza. Não é esse aqui, não. Esse aqui eu até fiz. Se a gente tivesse no presencial, provavelmente eu faria ele. Mas como aqui é meio corrido para fazer as coisas, né? Assim, é meio esquisito. Então, eu preferi só fazer um exemplo e deixar o exemplo totalmente resolvido para vocês conseguirem ler, né, no caso. E eu fazer um exemplo que não tem no livro, assim, de imediato, que é esse 4 aqui. Então, é esse que eu estou fazendo. Determinar os valores de y de tal forma que vale isso daqui, né? Ok. Calculando a mesma coisa, homogênea, particular, fazendo toda a continha. Beleza. Tá? Vamos agora lá no GeoGebra. Tá, aqui. Ó, GeoGebra, mais uma vez. Aí escrevi GeoGebra Online, iniciar calculadora. O GeoGebra eu gosto, ele tem algumas funcionalidades, né? Por exemplo, eu vou botar A aqui e dar um Enter, ele já cria um controle deslizante para mim. Vou botar um B e dar Enter, ele já vai criar outro controle deslizante para mim. E aí eu vou escrever a função que eu tenho. O lance, se eu botar o A e o B, é porque acaba sendo tudo a mesma constante, né? Vamos botar desse jeito aqui, x mais, vou botar assim, A mais B, aí barra, será que ele reconhece? Como é que é a raiz quadrada? Raiz. Acho que é elevado a meio. Elevado a meio, né? Pode ser. Então, calma aí. Deixa eu botar assim. X ao quadrado mais 1. Opa. Mais 1. Aí aqui eu vou botar 1 elevado a 1 sobre 2. Legal. Beleza. Aí vamos dar play aí, vamos ver o que acontece. Beleza, tá. Então vamos dar play e vamos ver o que acontece. Então é isso que está acontecendo com a minha função, né? Então assim, ela vai ser esse cara aí. Eu não sei que pontinhos são esses, muito provavelmente tem a ver com os zeros daquilo que está acontecendo aqui.
mas basicamente essas são as soluções, né? Observa o seguinte, isso é uma coisa interessante, que uma das perguntas razoáveis assim, que a gente pode se fazer é o seguinte, essas curvas não cobrem o plano todo. Deixa eu botar aqui um rastro. Será que eu tenho como habilitar rastro? Deixa eu ver aqui. Duplicar, configurações, rastro. Deixa eu ver aqui. Isso é bonito, né? Assim, só para entender. Só para vocês entenderem, assim, quando a gente olha isso, aí agora parece até uma aula de matemática mesmo, né? Assim, tem uns desenhos assim, né? Fica um negócio. Mas quando a gente olha para a solução desse problema, isso é uma coisa interessante, que a solução desse problema, ela não cobre o plano todo. E muito provavelmente quando você olhar se a gente fosse olhar para aquele campo de direções, ele ia estar fazendo assim, isso aí que a gente está vendo, basicamente, é o campo de direções das coisas. Eu não sei agora, deixa eu me perguntar aqui se ele vai... equação. Mas assim, a gente olhando, a sensação que se tem... quando você fala não cobre o plano todo, você está falando da parte efetivamente que está... Isso, esse pedacinho entendi, aqui não cobre, isso aqui não cobre, entendeu? entendi. O bom do gráfico no GeoGebra, quando você manda o controle deslizante, manda ele fazer, é que você consegue ter uma noção disso, que está acontecendo. Uma pergunta razoável, assim, será que se eu fizesse esse X ser maior, isso cobriria? Eu teria mais curvas? De repente, sim. De repente, assim, o meu olho pode estar me enganando agora, mas muito provavelmente eu acho que sim. Mas eu precisaria de muito mais valores do que aqueles que eu coloquei ali. Quando você falou que a gente está no início da aula aqui, nesse momento, efetivamente trabalhando buscando as derivadas associadas às funções. Isso, exatamente. Aí, porque assim, eu não... Acho que talvez foi muito limitado o meu raciocínio, por isso que eu estou querendo saber. Porque quando você começa com um gráfico, efetivamente ele faz a movimentação em cima quase como se fosse numa sequência de um ponto, de uma única direção de ponto. A mudança daqueles pontos iniciais é que ele faz a mudança da curva inteira, mas trabalhando ali com pontos fixos. Isso tem a ver com aqueles pontos de derivada, seria isso? Édira, Entendeu o que eu perguntei? Pergunta de novo. Pode desmarcar esse verdão todo aí para aparecer só... Tá, aí, tá vendo? Oi? Que isso, professor? Não, mas eu posso parar. Não, é porque eu queria só sem esses verdões todos, assim, só aquela primeira. Isso. Aí só isso aí, a curva acontecendo como você fez da primeira vez. Eu acho que tem que desmarcar ali que você fez antes, não é? Aí embaixo, o verde ali estava marcado ali na função. Tá, bom, não sei. eu só botei ele para cá. Vou deixar isso aqui fixo. E aí, só para olhar aqui. Porque quando você começou, antes do dia começar a marcar a função toda, quando você começou a marcar, efetivamente a curva faz assim, mas você tem uma alteração meio de altura no eixo Y. E aí, o pontinho que você estava fazendo, ele estava passeando ali. Uhum. Era um pontinho passando ali. E eu fiquei pensando se esse pontinho é a coisa da derivada. É isso, a razão desse pontinho, cada derivada associada a esse pontinho, é isso? Pode ser. É mais ou menos essa cara mesmo que eu acho que você tem que dar. Ele é como se fosse essa questão da derivada que você vai tentar olhar. Tá legal. Aí eu sei que você olhando, você mostrando pra gente, é trabalhoso, mas não é tão difícil assim, lógico, para você é muito mais prático. Aí a pergunta é, professor, aí é uma questão particular, é possível
ao invés de ser segunda, botar um pouco mais para frente a entrega dessa lista? Claro, claro. Como eu dei aula hoje, não faz tanto sentido ser logo segunda-feira. Eu vou adiar para a próxima segunda. Mas uma vez a gente está bem no curso, eu vou parar de gravar. Eu acho que a aula foi essa, tá? Então eu vou parar de gravar. Mas aqui falando para quem está preocupado de repente com o entregar a lista, né? Eu vou adiar essa entrega da lista, não tem problema, porque a lista era referente à aula de hoje, né? Então, assim, se ela é referente à aula de hoje, eu acho que vocês precisam maturar algumas coisas e aí ver como é que coloca e tudo mais. Eu só abri o GeoGebra aqui para vocês verem como é que colocam as soluções lá. Basicamente, o que eu estou pedindo é para vocês escreverem. Vão aparecer constantes no trabalho de vocês e é para você botar as constantes ali no controle deslizante, ver o que acontece, o que não acontece. Mas também uma coisa para se fazer com o GeoGebra. Dá para fazer, eu não sei, mas dá para você pedir para o GeoGebra plotar para você o gráfico da solução da equação diferencial sem resolver a equação diferencial, tá? Dá para fazer isso. O GeoGebra sabe fazer isso. Quem não sabe sou eu. Se algum de vocês aí que está vendo souber fazer e quiser apresentar para a gente, para a Guilherme, turma, vai ser ótimo, tá? Mas mais uma vez, eu acho que é um comando simples. Eu só não sei fazer, tá? Mas eu acho que é um comando simples. E aí, eu acho que é isso. Com isso eu paro a aula. Bom, um abraço e até a próxima, gente.